Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, completando aí os guias da comunidade do canal Frater, né? A aba comunidade do canal Frater está repleta de guias para a gente poder se orientar nos temas. Então, respeitando um tema muito esperado, que a guia comunidade estava sempre alertando que eu ia tocar no assunto, né? É o assunto pseudo-autismo, né? Que é um assunto muito esperado. Como vocês podem ver, galera, eu ainda estou com aquela rouquidão que eu disse para vocês, mas já aliviou bastante. Mas eu ainda estou com a garganta bastante seca, o peito está bastante seco ainda. E por conta, quem assistiu o vídeo anterior sabe que é por conta da reação da segunda dose da vacina, né? A parte boa é que eu recebi
recentemente a visita do Raonic, né? Então ele já interagiu alguns dias aí com o irmãozinho dele. Eu já mostrei alguma interatividade no vídeo passado do Heitor e eu tive algumas experiências novas com o Raonic, né? Então eu vou poder passar para vocês. Isso gerou no canal Frater até um novo lema, né? Que é Causos Autistas, né? É muito bacana essa ideia também para a gente contar o que que acontece, o que que se passa na mente do autista quando ele toma determinadas atitudes, né? Eu até coloquei lá na aba comunidade aquela atitude que o autista toma às vezes de ele jogar uma coisa fora, né? Ir lá e pedir para você comprar de novo aquela coisa para ele poder fazer de novo, para ele poder comer. Então quer dizer, ele acabou de fazer uma coisa e de repente ele joga fora, né? Ele rejeita aquilo, aquilo vai ser dispensado, aí ele pede para você comprar de novo na mesma hora, na mesma em sequência, aí ele faz de novo e dessa vez ele come. Então, eu coloquei isso daí como causos autistas, né? No canal. Então eu vou colocar os vídeos, né? Eu vou falar sobre alguns casos de autismo parecidos com esse, né? E que são muito curiosos e que às vezes as pessoas não entendem, acham que tem pessoas que têm dúvida se é um tipo de loucura, se é um tipo de psicopatia, enfim, né, se é alguma coisa agregada ao autismo. E as pessoas querem saber, às vezes, se isso tem alguma explicação dentro do espectro, né? Então a gente está aqui para poder falar sobre isso e eu acredito que vai ser muito interessante, né? Então eu peço para vocês que vocês acompanhem o canal, né? Porque assim, enquanto a gente não estava passando coisas, né? O pessoal autista não estava passando coisas curiosas sobre o autismo ou coisas que não tinham explicações, né? As pessoas até é, ficavam assim surfando, né? Ficavam boiando no assunto, né? E o tempo acabou dizendo, falando mais alto, né? Porque as pessoas, de tanto que não tinha resposta, de tanto que as pessoas não têm resposta sobre o assunto, para a gente resgatar essas pessoas de novo, né? Para poder dizer para elas, olha, tem coisas curiosas aqui, tem coisas que você pode entender ou até aprender com isso, né? Muita coisa que você pode aprender com a vida, dentro do autismo e aplicar na vida, né? Mas para a gente resgatar essas pessoas demora um pouco agora, porque tem muita pessoa que colocou descrédito até no autismo por achar que o autismo definitivamente não tem alguma explicação lógica, né? E a gente está aqui para mostrar que tem muita lógica, né? Tem muita coisa que a gente pode explicar e transmitir, transpassar para vocês, né? E essa série que eu criei no canal Frate, eu acho que vai ser muito bacana, né? Justamente por isso, porque eu vou poder trazer alguns casos parecidos. Mas hoje eu quero tratar especificamente da parte do pseudo-autismo, que já não vai ser um tema muito fácil, né? Vai ser fácil para quem já está acompanhando o canal Frater e já tem entendido os vídeos anteriores, né? Para chegar até aqui e a gente poder falar sobre o pseudo-autismo. Agora, para aqueles que não têm acompanhado, eu sugiro que vocês observem os vídeos anteriores, assistam os vídeos anteriores. Se tiver dúvida, entre em contato com a gente para poder entender melhor como que funciona esse universo, né? Dentre os pensadores que pensavam mais dentro da metafísica, da filosofia, a ontologia e as lógicas, né, de raciocínio, para você poder entender, né, e se aproximar mais, ter um conteúdo mais proximal, né, das lógicas mentais, para você poder entender uma e outra coisa, uma e outra afirmação que a gente pontua, né? Aí eu peço para vocês acompanharem, né? E dentro desse acompanhamento, vocês precisam estar entendendo já alguma coisa, né? Lá atrás, existem vídeos gradativos, né? Só vou dar uma pausa aqui porque o Heitor, ele acabou de acordar, deu uma acordadinha, às vezes ele acorda no meio da noite
e, e ele começa a ficar assim, chorando um pouco, às vezes ele quer mamar, às vezes ele quer alguma coisa. Aí eu vou dar uma pausa aqui para a gente poder recapitular. Enquanto isso eu vou tomando um pouco de água. Lembrando vocês que hoje eu estou com o Heitor e com o Raonic, né? Mas o Raonic pode ser que ele acorde, mas por ele ser mais pacífico, né? Ele tem um sono mais leve. Aliás, o sono dele é um sono que ele é de mais qualidade, assim. Ele pega mais no sono, né? Ele não acorda tão fácil. E se ele acorda, às vezes ele não acorda reclamando, né? É diferente, são personalidades diferentes. Bom, pessoal, conforme havia dito, eu preciso assim que vocês recapitulem os vídeos anteriores para que gradativamente vocês consigam ir entendendo os assuntos, né? Para a gente poder chegar nesse assunto do pseudo-autismo. Mas eu vou lembrar aqueles que têm acompanhado o canal Frater de um mapa mental que eu tenho postado, que é esse daqui, ó. Coloquei um mapa mental, não sei se vocês lembram, né? Aqueles que assistiram os vídeos anteriores lembram desse mapa mental, que é um mapa mental que vai explicar basicamente, né? Vai explicar de uma maneira simples, né? Como que funciona o raciocínio autista, né? Como que funciona a lógica do que acontece no autismo. E assim, a princípio, né? Por lógica, a gente não sabe se a pessoa ela vai ter o autismo ou não, né? Então a pessoa nasce e você não sabe se ela tem o autismo ou não, né? Então a lógica seria, ela entra em contato, né, com o universo, que são os temas universais, né? Então o universal é tudo aquilo que é natural e que vai entrar em contato com o nosso intelecto, né? Com o nosso cognoscivo, né? Então o universal ele está para o autista e para o não autista, tá? Então isso daqui é bem simples essa parte. Então, o que que o não autista e o autista vai fazer? Ele vai pegar esse tema universal, né? Essa noção universal que ele sente da natureza, essa influência que ele recebe da natureza e vai particularizar isso, né? O que que seria particularizar? Ele vai interiorizar para ele, para ver o que que ele vai fazer com aquilo. Então você lembra que eu disse para vocês, o autista ele observa e ele aprecia. Então ele devolve e retribui para a natureza, assim como todos os entes naturais, numa forma ecológica, numa forma naturalista. O não autista ele vai interiorizar e vai tentar externar de uma forma dedutível, né? Ele vai tentar deduzir aquilo e designar. O que seria designar? Ele vai nomear as coisas que ele sentiu na natureza, né? Se ele sentiu que é uma rocha na natureza, ele vai denominar, ó, esse daqui é uma rocha turquesa, aquela outra é uma rocha jade, aquela ele vai começar a fazer um critério de classificação. Não que o autista não faça classificação ou não tenha intelecto de classificação, mas essa classificação do não autista é uma classificação que ele irá generalizar, ele vai fazer uma generalização, né, para o meio social, né? O autista já não. O autista ele vai externar e devolver para a natureza, né? Então, em ambos os casos vai existir a particularização e a dedução, porque ambos deduzem, né? E depois dessa particularização vai existir uma indução e uma generalização. Só que a indução do autista é para que se devolva e retribua para a natureza, né? A indução do não autista é para que se desenvolva um gênero à parte, uma designação à parte. O que seria essa designação à parte?
tudo aquilo que eu senti da natureza, eu dei nome para a natureza. Então eu comecei a classificar. Se eu vi, por exemplo, uma ponte de pedras, eu vou criar uma ponte de pedras eu mesmo e vou dizer: essa daqui é a ponte de pedras do William Castelhano. Essa daqui é a ponte de Manhattan. Esse daqui é o prédio, o edifício, não sei o que das contas. É mais ou menos assim. Então, por isso que nós temos um vasto campo, um vasto número de classificações humanizadas na sociedade, que isso nada mais é do que a sociabilização. Então, o não autista, ele sociabiliza, ele sociabiliza, e essa particularização dele é indutível para isso. Ele vai dizer, ó, todas as vezes que nascer uma criança, essa criança vai experimentar essa experiência da mesma forma, e ele vai ser induzido a designar, uma, a criar um segmento, né, a seguir, né, a ser orientado e seguir subsequencialmente a sociedade, ao passo que o autista vai criar uma negação ativa, né? Que ele vai começar a negar essas coisas sociais e vai começar a devolver para a natureza, ou vai começar a reapreciar a natureza sem designá-la, né? Então essa é a razão pela qual basicamente o autista ele não entra em conversação, porque o interesse dele é reapreciar a natureza e devolver, retornar as coisas que ele apreciou para ela, deixando elas como elas estão, né? E o interesse do não autista de se comunicar é justamente pelo fato dele ter dito: olha, eu aprendi que existe uma ponte natural, mas quando essa ponte não estiver presente em outro pedaço do rio, eu posso fazer outra ponte. Então ele vai dizer assim: olha, eu criei essa ponte, e essa ponte aqui passou a ter o nome de William Castelhano. Então essa ponte, aí ele vai criar uma rua, uma trilha, e vai falar: essa rua aqui vai se chamar Rua José Bonifácio de não sei das contas. Essa é a razão pela qual nós temos um monte de ruas aí com um monte de nome de pessoas e você nunca soube por quê, né? Porque os não autistas adoram fazer isso, eles adoram designar as coisas, tá? Então, galera, termo universal, eu senti esse termo universal, particularizei, deduzi ele, interiorizei, do particular eu generalizei e devolvi para o universal, tá? O não autista, ele não devolve para o universal, tá? Da mesma forma que o autista. O não autista, ele vai ter um trajeto mais longo para poder entender que ele tem que devolver para o universal, tá? Então eu me lembro muito bem do livro do Paulo Coelho, em que ele dizia assim: eu precisei estar a um mar de distância, longe da minha esposa, para entender que eu amava ela e para entender que as respostas estavam do meu lado, né? Então eu precisei atravessar o oceano, estar em outro país para refletir, né? Para fazer umas reflexões nas minhas férias ou no caminho de Santiago que ele costuma fazer, e para ele entender que a resposta estava do lado dele. O que o não autista faz é exatamente isso. O não autista, ele faz uma volta no mundo todo. Ele diz: olha, criamos o avião, olha, criamos o helicóptero, olha, criamos o foguete, olha, o homem foi para a lua. Tudo para dizer, no final, que tudo isso vai voltar para o universo. E o autista, ele é muito direto, ele é muito objetivo nessa parte, tá? Ele é bem objetivo, ele diz assim: olha, o universo está aqui, então eu não vou desgrudar dele, tá? Então o autista, ele tem um contato, o autista, ele tem um contato muito proximal do universo. Por isso que eu disse para vocês que a religiosidade, né, ela, ela não pode abnegar o autismo, né? As religiões hoje, elas colocam o autismo para escanteio. Nós temos uma religião, que é uma religião espírita, e uma boa parcela das pessoas espíritas, elas abnegam o autista como se o autista fosse uma pessoa inferiorizada, né? Isso é um crime que eles estão cometendo contra o autismo sem saber.
dessas explicações que o canal Frater está dando aqui, né? Quando eles souberem o que é exatamente o autismo, eles vão saber que o autista ele é muito superior a eles mesmos que estão inferiorizando o autismo, né? E essas pessoas elas têm milhões de adeptos, de pessoas que acreditam. Tanto é que alguns canais que eu faço parte, né, de ascensão planetária, de pessoas que acham que vão evoluir espiritualmente, talvez até evoluam, mas quando a gente fala de autismo lá, eles entram no canal e quando eles veem que a gente está prestigiando o autismo, né? Quando eles veem que a gente está falando bem do autismo, eles dão um joinha para baixo, né? Então os joinhas para baixo que eu tenho aí nos vídeos são deles, são dessas pessoas que acham que a gente não tem que falar bem do autismo, que o autismo ele não é um enviado, o autista não é um enviado de Deus na sua vida, que o autismo é um regresso na sua vida, é mais ou menos esse o pensamento que eles têm, né? Então, eu estou aqui também para transmitir essa mensagem para vocês. Se vocês são adeptos dessa teoria ou dessa religiosidade, eu sinto informar para vocês, mas vocês estão muito enganados. Vocês estão, aliás, profundamente enganados, né? E assim, universalmente falando, Deus tem que ter muita piedade de vocês, né? Por conta desse tipo de visão, né? De inferiorizar o autismo dessa forma, como muitos inferiorizam, tá? Mas, deixando à parte essas questões, né? Vamos voltar aqui para a nossa lógica do mapa mental. Entendendo o mapa mental básico, nós temos que entender agora o mapa mental mais complexo, tá? Que é um mapa mental, na verdade não é tão complexo porque entendendo essa dedução lógica que eu apresentei aqui para vocês, vocês vão ver que é muito fácil vocês entenderem a segunda etapa. A segunda etapa o que seria? Ocorre essa universalização, tá? E, e o não autista, ele particulariza, ele faz a dedução e ele cria uma designação. Quando ele cria essa designação, é chamado de sociabilização, né? Ele cria uma sociabilização. Então nós temos vamos colocar aqui de intelecto primário e o intelecto secundário. O intelecto primário seria quando não se cria a sociabilização, então fica o tema apenas colado no tema universal, né? Você sentiu tudo que é do universo, mas você se negou a criar a sociabilização. Você disse assim: eu vou usar apenas os recursos naturais na medida do possível e na medida do possível eu vou usar o mínimo possível de sociabilização, porque eu acredito que esse termo universal já é suficiente. Lembra que eu disse para vocês que eu iria chegar no tema de falar sobre a verdade e se o autista entendia que a verdade era suficiente para eles? Então, por essa resposta que eu dei para vocês, vocês já entendem mais ou menos, né? É mais ou menos isso, tá? Mas eu vou chegar nesse tema, depois eu vou tratar só sobre essa questão da verdade e se a verdade é suficiente para o autista, tá? Mas, continuando o assunto, os temas universais dá para entender que são suficientes para o autista e os autistas apreciam muito os temas universais, tá? Agora, o não autista ele vai passar a apreciar a sociabilização porque a sociabilização ela faz um marketing, né? A partir do momento que ele faz aquela escolha, eu não vou ficar só no tema universal, eu vou experimentar o chocolate do momento, eu vou experimentar as marcas do momento, a televisão está falando que tem um pacote de bolacha que é gostoso, que acabou de ser lançado, e falaram sobre a marca de novos celulares, novos notebooks, e tem as redes sociais. Então ele vai sendo induzido, né? Ele vai sentir uma indução. Essa indução, né? Lembra que nesse mapinha mental aqui tem a particularização e depois tem a indução, né? Essa indução, ela é uma indução que é criada pelo próprio sistema de sociabilização não autista, tá? Então o sistema de sociabilização ele vai criar
um conjunto, uma construção cognoscível tão gigantesca que nós poderíamos chamar de tufão, né? De furacão de eventos, né? Eu costumo chamar de furacão de eventos, que são tantas coisas que esse furacão de eventos você é induzido, né? Você é influenciado e é arrastado, né? A se arrastar e a ser levado, né? Pela mesma orientação desse furacão. Então esse furacão de eventos ele vai indo para lá e para cá com aquele monte de ideias sociabilizadoras, sociabilizantes, e as pessoas vão jogando novas coisas ali no meio e vai virando aquela, né, aquela mistura de coisas, né? E dentre essas misturas de coisas tem aquelas pessoas organizacionais, né? Que elas se organizam, elas falam, oh, vamos organizar aqui e aqui. Então, quando elas se organizam, elas criam mais uma ideia, né? Por exemplo, elas sociabilizam, organizam e criam um posicionamento científico. Saiu do filosofal e criou um posicionamento científico. A partir do momento que eu deduzi, eu fiz experimentações lógicas e reorganizei esse mapa mental, essa sociabilização mental. Criei uma ciência, né? Isso não significa, a partir do momento que eu criei uma ciência, isso não significa que eu migrei para o intelecto primário. Então, embora eu tenha criado uma ciência, não significa que eu entenda o autismo, né? É isso que as pessoas precisam entender. A ciência, infelizmente, pode ser que não só a ciência, mas muitos cientistas estejam muito longe de entender o que é o autismo, se não parar para refletir os primórdios de como que acontece desde o início, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês, né? Que é esse início dos primórdios mentais, dos primórdios filosofais, para a gente chegar até onde a gente chegou nesse emaranhado de eventos que não pode ser tão indutível quanto a gente está vendo que é, porque senão a gente acaba criando dificuldades para ficar vendendo facilidades. De repente a gente está criando autistas para vender soluções não autistas, né? Então nós temos que parar para refletir e parar para questionar. Mas como o meu tema hoje é sobre o pseudo-autismo, bora lá, nós estamos meio caminho andado. Criou-se então a sociabilização, tá? Quando você cria a sociabilização, nesse mesmo mapa mental que você particularizou esse sentimento universal, sociabilizou isso, induziu e voltou para o universal, isso eu estou falando de uma maneira depressa, né? Mas você demora, né? Quando você volta para o termo universal, é quando você, por exemplo, se formou no colégio, se sociabilizou, né? Fez o colégio, estudou, se formou no colégio, depois você foi para uma faculdade, depois você se formou na faculdade, depois você foi atuar dentro da ciência, digamos, se tornou cientista. Aí depois que você se tornou um cientista, você ganhou nome, você foi fazer uma pós-graduação fora do país, aí você voltou, teve prestígio. Aí depois quando você tá lá no finalzinho, quase indo dessa para melhor, né? Quase já terminando a sua vida aqui, você começa a pensar em Deus, né? Você começa a pensar na vida, né? Você começa a falar, poxa, mas o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu vivi tudo isso? Será que valeu a pena eu viver tudo isso e tal? Aí começa a vir a questão, o retorno para o universal. Tudo aquilo que você viveu de sociabilização vai voltar para o universal, porque você vai pegar tudo aquilo, toda aquela experiência de vida e vai começar a questionar o universo novamente, que é o que o autista faz desde o princípio de vida dele, tá? A diferença é que o não autista ele vai fazer um trajeto longo e muitas vezes ele vai sair desse mundo sem nunca ter questionado. O autista não, ele aprecia, ele tem o prazer de se recluir e de entrar em contato com coisas assim, com coisas que estão próximos da verdade, daquilo que a coisa é, e não daquilo que eu designei para ela, não daquilo que eu inventei
ou reinventei. Agora, o que eu descobri, sim, ele descobriu coisas interessantes. Ele descobriu que a água no calor ela refresca. São temas universais, né? Agora, o não autista ele pega um copo d'água, cria a geladeira para refrescar um pouco mais. Então ele tirou um tema universal e criou uma utilidade pública. Ele sociabilizou, tá? Agora, lembra que eu disse para vocês que o autista ele se encanta quando o não autista chega a criar uma verdade, né? Ele chega a criar uma lei física, né? Quando ele cria uma lei física, é quando ele descobre uma lógica na natureza, e essa lógica ela sempre acontece na natureza, ela não pode ser mudada e nem revogada, tá? Então, quando o não autista cria isso, aliás, ele descobre isso, na verdade ele designou também, né? Ele falou assim, por exemplo, se eu soltar uma pedra aqui, ela vai cair, só que a pedra não é pedra, né? Para o autista, a pedra não é pedra. Para o autista, a pedra é algo que ela própria é. Não tem nome de pedra, não tem nada disso, não tem designações. Por isso que ele não fala, tá? A princípio, né? Agora tem autistas verbais que são sociabilizados, é outra questão, né? Quando o autista começa a verbalizar, ele sociabiliza, né? Alguns sociabilizam em partes, mas eu estou falando aqui do autista, do gênero autista não verbal, aquele que, em tese, ele está em contato, mais em contato com a inteligência primária, né? Bom, então, basicamente, né, cria-se, o não autista cria essa sociabilização e ele chega numa lei. Quando ele chega nessa lei, isso encanta o autista também. Por quê? Porque o autista, ele tem o intelecto dele, por estar em contato com a inteligência ativa, né, que não é a inteligência social, é a inteligência direta das coisas. O autista ele tem o potencial de detectar onde tem outros intelectos ativos, porque ele reconhece. É a mesma coisa você mostrar uma coisa que ele conhece, ele vai olhar e vai se encantar, ele vai demonstrar que ele conhece. Se você pegar se ele gostar de mexer com cubo mágico, você der um cubo mágico para ele, ele vai lá, blum, monta rapidinho e mostra para você que ele sabe. Que nem eu mostrei em um dos vídeos anteriores, né? O Raonic lá mostrando que ele tem um conhecimento do relógio. Desmonta o relógio para ele, ele vai lá, coloca todo o relógio no local, depois ele bate na palminha na mão dizendo que ele fez e pronto, né? Eles têm esse reconhecimento. Então, o autista vai lá e reconhece que o não autista chegou no conhecimento de uma lei, né? Uma lei física. Isso é a mesma coisa que dizer matematicamente que A é igual a B, né? Isso existe na matemática. Então, quando você diz que A é igual a B, embora A seja uma designação e B seja outra, substancialmente você chegou numa dedução, numa questão de deduções, né? Na mesma grandeza universal. Mesmo que você tenha designado coisas na natureza, né? E essas coisas não são designáveis dentro da explicação autista, né? Aquilo que você designou possui as mesmas funções que o autista entende que possui. Não sei se dá para vocês entenderem. Então, o autista ele vai olhar aquilo que você entendeu como lei, aquilo que você aprimorou como lei, né? Aquilo que você descobriu como lei e vai concordar com você. Em tese, seria o mesmo que dizer: você chegou ao mesmo conhecimento, ao mesmo nível intelectual autista, só que inversamente. Você chegou pelo caminho mais longo, tá? Então, o que seria o pseudo-autista? O pseudo-autista é aquele que chega no autismo não pelo caminho do autista, né? Ele conhece um autismo, mas é um autismo diferente, é um autismo que não seria o caminho verdadeiro, o caminho direto, né?
Por quê? Porque o caminho primário do autista é um caminho do tema universal, né, para o não universal. Então ele tem essa relação do tema universal para o não universal. Aí quando chega no não universal ele nega, ele começa a fazer a deleção massiva dele, né? Começa a deletar, né? Começa a fazer o deletamento massivo, negar várias coisas, começa a abnegar muita coisa social, se recluir e fechar apenas com o universal, né? Agora o não autista ele vai começar a se familiarizar, fazer amizades, daqui a pouco ele já está conhecido no colégio, daqui a pouco ele se candidata para o Grêmio da escola, ele vence na candidatura, de repente ele sai para vereador, aí ele fica conhecido na cidade toda. Então o não autista é assim, ele vai se envolvendo, né? Só que em um determinado momento, nesse tufão de eventos, né? Depois que você conheceu o topo da cadeia de eventos sociais, né? Ou não o topo, mas o máximo que você pode conhecer, eis que surge o momento em que você, né, percebe, abnega algumas coisas sociais, percebe que algumas coisas sociais não são corretas. Você começa a abnegar coisas sociais. Quando você começa a abnegar coisas sociais, você começa a ter problemas sociais, muitos problemas sociais. Aí as pessoas começam a te achar estranho, porque você é uma pessoa que não se dá bem no colégio, de repente você entra no trabalho e também não se dá bem, porque você é uma pessoa que abnega coisas que a maioria não abnega. Então você se sente uma pessoa isolada e reclusa. Só que você não é um autista, tá? Você vai no médico, quando você chegar lá no médico e falar para ele, o médico vai falar para você: você tem os sintomas de um autista, vamos fazer um check-up, vamos fazer uma anamnese, vamos fazer um. E no detalhamento vai dar que você é um autista, porque as abnegações são as mesmas, só que você abnega coisas sociais. O autista ele não abnega coisas sociais, né? Depois que ele experimentou, ele abnega antes de as experimentar. Aí ele entra no espectro autista. Depois, aí você vai falar, poxa, mas eu dou um Mirabel pro autista, ele come. Lógico, né? Ele precisa sobreviver. Só que o fato dele se alimentar com aquilo não significa que ele esteja concordando, porque ele come sem olhar nos teus olhos, né? Ele come. Hoje o Raoni que comeu quase uma pizza inteira reclamando, mas comeu, porque ele precisava comer. A fome bateu, né? Ele tem um compromisso material, né? Então a fome bateu nele. Mas ele come. O Raoni que ele é um autista tão do gênero, né? Tão do gênero. É um autista assim que é tão próximo do intelecto primário que ele demonstra claramente que ele não está satisfeito com a maneira, com o modo social, mas ele enfrenta o mínimo possível do modo social. Por isso que as pessoas dizem assim: poxa, mas por que que o autista tem uma seleção alimentar? Porque ele faz uma seleção do mínimo possível que ele pode sociabilizar para sobreviver. Ele não quer ele não quer, por exemplo, chegar num restaurante e comer de tudo que tem no restaurante. Se tiver caviar, se tiver picanha, se tiver lagosta, se tiver camarão, vai tendo um monte de coisa, ele vai experimentar tudo. Não, ele vai viver com o mínimo. Por isso que eu disse para vocês que o autista ele é um modelo exato de você viver no planeta sem estragar o planeta. Por isso que nós precisamos nos renovar. O canal Frater é um canal que vem trazer isso para vocês, né? Essa nova visão, que é uma visão, de repente, não sei se é de fim de tempos. Tem tanta pessoa que fala, poxa, é chegar o fim dos tempos, é chegar os tempos da pandemia, vai chegar os tempos, dias piores ou dias ruins virão. Enfim, não sei no que vocês acreditam, né? Tem pessoas que acreditam
Eu acredito, sou uma pessoa, já disse para vocês no vídeo anterior, que eu sou uma pessoa muito religiosa, né? Eu acredito que o autismo, piamente, né, que o autista seja um enviado de Deus na sua vida, né? Por vários critérios ou experimentos que eu já passei, eu que sou uma pessoa que estou estudando muito, estou entrando de cabeça nesse assunto. Só que por um tema ou uma via metafísica, né, uma via filosófica, né, que eu prefiro dessa forma, porque, na minha opinião, é onde nasceu tudo, né? A gente começou a pensar para depois a gente experimentar as coisas e criar as coisas, né? Então, galera, sem delongas, né? Eu acho que eu consegui chegar aonde eu queria chegar, demonstrando para vocês que o pseudo-autismo é uma coisa que tem muito no Brasil afora, né? Porque assim, se você não conhece o autismo, como muitos cientistas dizem, né? Que pouco ainda se conhece, muitos médicos ainda dizem, então pouco ainda se conhece se você está diagnosticando certo ou errado, né? Eu posso dizer, né, para vocês que muitas pessoas que estão dizendo que são autistas, né, são de fato autistas dentro do da cadeia social, né, mas não dentro do espectro, tá? O espectro, né, que nós dizemos é o espectro primordial, é aquele da experiência do primórdio, né? Então por isso que eu disse para vocês uma vez no canal, eu tenho um vídeo sobre isso que eu disse para vocês, se você pode virar um autista ou não, mesmo não tendo nascido um autista, se você pode vir a ser um autista, né? Você pode, mas você será um pseudo-autista, né? Porque você vai ter experimentado a sociabilização e depois você teve uma abnegação social. Agora, o autista exato, né? É aquele que ele se sociabilizou, abnegou a sociabilização, né? E depois ele experimentou o tema universal e apreciou o tema universal da maneira que o autista aprecia. A essas pessoas, muitos religiosos dizem que essas pessoas são as pessoas que se convertem, são aquelas pessoas que estavam vivendo uma vida normalmente, de repente ganharam muito dinheiro, aí usaram, usufruíram da vida, experimentaram tudo que tinha que experimentar na vida, depois bateu uma angústia nessa pessoa, essa pessoa parou para refletir e falou assim, nossa, tudo que eu fiz, nada valeu a pena. Aí essa pessoa ela começa a refletir. Aí ela olha uma planta assim, ela fala assim, nossa, que planta bonita, né? Que beleza que existe nessa planta. Nossa, olha esse vento que eu tô sentindo, essa esse frescor desse vento, né? No calor, nossa, que água fresca que eu estou tomando. E de repente essa pessoa começa a apreciar as coisas naturais da vida. Essa pessoa é uma pessoa que está entrando em contato com o espectro. Essa pessoa, ela está se convertendo, né? Está se convertendo assim como Francisco de Assis, assim como São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, que foram pessoas que experimentaram, entraram num transe intelectual, né? Então essas pessoas entraram num transe intelectual, da sociabilização eles partiram para a experimentação universal, né? A isso nós podemos dizer, essas pessoas, elas sem terem nascido autistas, né? Sem terem desde criança vivido o espectro, essas pessoas se tornaram autistas, tá? Seja por um constrangimento que passaram na vida, seja por um colapso mental que aconteceu nela, por ela ter vivido a vida. Eu tenho um colega que ele conversa muito comigo, né, que é o Ednei Lopes. Ele fala muito isso, né? Inclusive ele é um leitor dos meus livros, né? Até agradeço ele, mando um abraço para ele, né, sobre isso, sobre essa questão do livro, porque eu me sinto muito gratificante, né, quando uma pessoa lê e entende aquilo que eu li, né, e dá o feedback, né, e foi isso que aconteceu, ele deu feedback,
falou o nome dos personagens, a gente conseguiu discutir sobre o livro, foi uma coisa, uma experiência muito bacana, né? E é um colega muito atencioso. Por que que ele é atencioso às pessoas? Porque ele é um colega que ele já passou pelas experimentações da vida, né? Então ele tem essa coisa assim, poxa, eu tava assim, é, me sentindo assim como se eu não servisse para o mundo, porque eu experimentei tudo, eu falei, nossa, não serviu de nada as coisas que eu vivi e tal. Eu sinto que falta alguma coisa. E de repente ele até relata coisas, né? Além, né? É, ele relata assim que a vida dele estava tão assim, ele estava se sentindo tanto que ele tinha que conhecer coisas novas que por ele já ter conhecido tudo, ele até achava que a vida dele não valesse, né? Mas para continuar, porque ele já tinha experimentado tudo, então ele estava perdendo a vontade de viver. E ele encontrou essa vontade de viver novamente quando ele entrou nesse transe que é o transe da conversão, né? E isso, religiosamente falando, é quando Deus entra na sua vida, né? Porque olha aqui ó, no meu mapa mental, é universal, é quando o universo, quem que está no comando do universo? Uma força divina. É quando essa força divina ela lança sobre você uma influência universal que ela atinge você. Só que ela atinge de uma maneira diferente agora, não mais de uma maneira particularizada para você fazer aquilo que você quer segundo os seus desejos, mas de uma maneira em que você começa a apreciá-la e deixá-la como ela está para que outras pessoas também possam apreciá-la. Então é muito bonito isso, né? Essa maneira filosofal de entender as coisas. Eu vou mandar esse vídeo aqui para esse meu colega Ednei. Ele, acho que ele vai ficar muito contente de eu ter citado ele também, né? Porque é um colega e tanto, ele já está aposentado, né? Mas mesmo estando aposentado, a última vez que entrei em contato com ele, ele estava fazendo curso de reciclagem, né? Que ele, que ele se aposentou numa função, mas estava fazendo um curso de reciclagem para, de repente, continuar trabalhando mesmo depois de aposentado. Então é uma pessoa muito ativa e é uma pessoa que ganhou uma vontade assim de viver muito grande, graças a Deus, né? E sem sombra de dúvidas, um grande amigo de todos nós, né? Todas as pessoas que atingem esse transe tem muitas coisas para nos passar, muitas experiências de vida para nos passar, né? E isso é muito bacana, né? A gente ter esse elo, né, de conversação e entender, né, essas coisas e repassar isso adiante, né? Então, galera, eu tô muito satisfeito com esse vídeo. Eu acho que a gente chegou aonde eu queria chegar, né? Eu vou tirar aqui o tema para a gente continuar aqui no Tenerife, porque eu acho que eu usei todas as minhas forças intelectuais aqui para passar para vocês esse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado do meu novo chapéuzinho, né? Isso tudo é uma dedicação para vocês, tá? Eu tenho procurado me dedicar muito no canal para ficar uma coisa bacana, para não ficar uma coisa muito monótona, né? E ficar sempre uma coisa bem legal para a gente poder passar as experiências, os assuntos adiante, né? E para mim está sendo uma experiência muito grande, né? Eu não tenho como agradecer a Deus assim a quantidade de temas que Deus tem colocado no meu colo assim para falar. É como se Deus dissesse assim, olha, fala que o mundo precisa ouvir. Aqueles que ouvirem, né, que quiserem ouvir, que falar assim, não, agora eu quero ouvir, quero aprender sobre isso e tal, vai estar aí, né, pro pessoal ouvir. E são coisas que a gente precisa, né? O mundo ele tá precisando de pacifismo, de menos competitividade, né? Uma coisa mais naturalista, né? Uma coisa mais assim, de amizade, de autoajuda, né? De motivação. Eu até falei recentemente com meu colega Iago do Vale, né? Que fala sobre motivação. Ele falou que está tudo ok a entrevista, né? Passei 10 perguntas para ele da entrevista. Acho que nos próximos dias aí a gente vai ter uma entrevista com o Iago do Vale,
E assim, a gente vai trazendo bastante qualidade e se ajudando, né? A ideia é sempre essa. O tema aqui do canal Frater é autismo e altruísmo, né? E o altruísmo é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar das pessoas para entender a dificuldade delas, né? E saber que é difícil para elas, então a gente se doar um pouco para garantir os direitos fundamentais também dos nossos irmãos que vivem nesse mundo, né? É claro que não dá para a gente fazer isso sempre, mas a gente fala assim na medida do possível, porque tem pessoas que tem que fazer por nós também, né? Assim como eu sempre falo para vocês, o canal Frater ele tem o número do Pix para as pessoas também poderem, de repente amanhã ou depois, falar, poxa, o canal Frater também precisa, né? E de repente fazer uma doação para o canal Frater, né? Porque a gente tem gastos, né? Às vezes a gente precisa comprar um computador, eu mesmo estava conversando hoje com a minha esposa, a gente estava mexendo aqui no computador e o computador ele não tava raciocinando, né? Ele não tava nem... tudo que a gente abria, ele ficava com uma tela branca, né? Aí assim, sem computador não dá pra gente fazer as lives, né? E a gente tá usando um computador para tudo, um computador para ela estudar, um computador para a gente fazer coisas do trabalho, de repente, né? Um computador para a gente poder assistir coisas que a gente não tem, só as coisas da TV, a gente vincula ao computador, né? Que tem o pacote junto com o computador e o canal, né? Então tudo que a gente vai fazer, a gente faz num computador só, e esse computador ele já está saturando, né? Então a gente tem gastos, né? Às vezes tem que melhorar a câmera. Recentemente também a minha esposa ela estava levando o Heitor para o colégio, caiu o celular dela no chão, por pouco não quebrou de uma vez, né? Mas trincou toda a tela e ela tá usando trincado assim mesmo, mas por pouco a gente não perde mais um item, tem que comprar de novo, né? Então, assim, a gente, como todo mundo, a gente tem gastos também, né? Então, o altruísmo, ele é a capacidade que a gente tem de ajudar. O canal Frater, ele tem ajudado muita gente, né? Ele tem ajudado... Eu, por exemplo, eu envio presentes, às vezes, para autistas que fazem aniversário, né? Muitas pessoas não sabem porque a gente procura ter aquele lema de não fazer uma coisa hipócrita, né? De ficar falando, olha, a gente está ajudando e tal. Se a gente vai ajudar, o importante é a pessoa gostar, né? Do que a gente está fazendo. É, e a ideia não é fazer um marketing, um merchandising em cima disso, né? Mas simplesmente entender que tem a moeda de troca, né? Tem às vezes que a gente ajuda e tem às vezes que as pessoas precisam ajudar também, né? Então aqui não só essa parte assim de presentes para autismo, de atendimento de necessidade para autismo, como também a gente atendeu uma necessidade religiosa uma vez, que era uma necessidade na Síria, onde algumas pessoas da Síria estavam pedindo um apoio para uma igreja e essa igreja não atendeu, não estava atendendo, então ele fez uma apelação para uns conhecidos do Brasil e eu estava no grupo, né? Eu me solidarizei e falei, poxa, é uma causa justa, porque era uma pessoa que morava lá, essa pessoa poderia morar no Brasil, sair da situação difícil que ela estava lá, mas por amor àquela comunidade, essa pessoa estava lá, efetuando esse trabalho e ele mandava mensagem. Então eu fiquei muito comovido com a atitude dessa pessoa, sabe? O tamanho do amor que essa pessoa tinha por aquilo que ela fazia, né? E que ela faz até hoje, né? E eu fiquei muito comovido, ainda mais quando ele pediu apoio para algumas religiões e essas religiões não ajudaram, né? De imediato. Talvez tenham ajudado muito depois, mas muito tardiamente. Aí, como algumas pessoas se moveram, eu estava no meio desses grupos, de alguns grupos, né? Fiquei sabendo e também peguei uma parte e ajudei também. Peguei uma parte do canal Frater e ajudei também. Então, assim, a gente ajuda, né, na medida do possível, né? Assim como eu disse para vocês em vídeos anteriores, sempre procuro dizer, se vocês querem ajudar de outras formas, vocês podem fazer doação de roupas, porque a gente sempre vai encontrar
autistas precisando de roupa ou pessoas com necessidades especiais precisando de roupa, né? E aqui é um canal voltado realmente para fraternidade, né? Porque é um canal frater, né? Então, se você quiser ajudar doando roupa, alimento precisa ser não perecível, né? Porque às vezes o alimento ele fica armazenado um tempo, né? Até se tornar uma cesta básica para poder ser doado. Então, necessidade sempre tem, né? Então, se vocês quiserem ajudar fazendo transferência no Pix, né? Eu coloco aqui sempre no começo e no final o número do Pix no canal, né? E também se vocês quiserem entrar em contato para participar de outras formas, né? Participar com trabalho de vídeo, de repente mostrar uma experiência que vocês têm inovadora dentro do autismo, ou que deu certo, ou que está dando certo com a sua família, ou mostrar as experiências que você tem, casos de autismo que você passou e que a gente não, por a gente não ter passado, a gente não comentou aqui no canal Frater. Mostrar também o quanto que você gosta do canal, né? Procurar melhorar de alguma forma ou se tornar um formador de opiniões dentro do canal Frater também, né? O canal Frater ele está aberto, tá? Eu sempre coloco também o WhatsApp, o contato no final, no começo e no final dos vídeos, né? Então venha fazer parte dessa equipe. Se você quiser assinar também, se tornar um membro do canal, tem o link Seja Membro, onde você pode se tornar um membro solidário, um membro altruísta ou um membro frater, né? Se você tiver uma opinião também para diminuir o valor das assinaturas, a gente pode, né, diminuir também, né? Se achar assim a assinatura ela tá muito cara, porque tem uma assinatura frater que ela custa R$ 99, né? Só que também é uma assinatura plena, né? A assinatura onde você vai participar de tudo, né? Até dos temas que não são divulgados, né? E também da produção, né? Da maneira como a gente acaba produzindo o canal, né? O canal e as temáticas. E de repente você até se torna um formador de opiniões ou até um palestrante dentro do Frater, né? Mas também tem o membro altruísta e o membro solidário, né? Que é um membro que você vai pagar a assinatura bem barato, né? A assinatura acho que é sete reais. R$ 6,99 ou R$ 7,99, alguma coisa assim. Clicando no Seja Membro, vai ser o valor lá da assinatura, né? Você vai ver o valor da assinatura. E é um membro solidário onde você participa, né? De algumas gameplays junto com o canal Frater. E onde você pode também se inteirar mais do canal, ficar mais presente com a gente e ser uma pessoa participante, contagiar o mundo com essa ideia aí do autismo, do universo autismo, dessa grande nuvem e de tudo aí que a gente está mostrando, aprendendo e passando para as pessoas. Compartilhem, pessoal, também, deem o joinha, o like, né? Se inscrevam no canal, porque como eu sempre digo, amanhã ou depois nunca a gente sabe se o autismo vai bater a sua porta, né? De repente você entra no espectro, né? De repente você não sabia que era autista, ou não sabia que você tinha entrado no espectro, ou você se tornou um pseudo-autista, né? Que na verdade é um autista, mas um autista um pseudo-autista porque você abnega a sociedade, né? O doutor ele vai te dar esse diagnóstico, mas você não é um autista, você é um pseudo-autista, né? Mas você criou essa mania de abnegar porque é outra realidade, né? Você está vivendo uma realidade social. O autista ele vive uma realidade voltada para o contato universal. Então é um tipo de realidade. Agora a realidade em que você vive em contato com o social, né? Com aquilo que a sociedade cria, quando você começa a abnegar dali, né? Você começa a ter comorbidades dali, né? Então é um tipo de comorbidade também. Talvez a gente entre mais para frente na justificativa do porquê existem mais comorbidades com alguns tipos de autismo, talvez porque seja um pseudo-autismo, e menos comorbidade com outro tipo de autismo. Eu tive até uma questão de uma pessoa uma vez que falou assim: poxa, mas o seu filho, né, Raoni, que é um caso diferente.
né? E falava assim, poxa, o Raoni que nem parece que é autista, né? E assim, em alguns casos tem pessoa que fala, ah, mas é porque difere um autista do outro. Mas é aí que entra as questões, né? Da onde que difere, quais são essas diferenças, né? Será que essa pessoa que tem um filho autista, ele é autista primário ou é um pseudo-autista, que é um autista que partiu do intelecto secundário? E de onde que vem essas comorbidades, se são sociais ou se são primárias, né? Então, tudo isso você vai aprender aqui no canal Frater, de acordo com a temática aí que a gente vai passando nas comunidades, de acordo com seus interesses em perguntar, em pedir os temas também, né? E os temas que estão atrasados, né? E a interatividade, né? E a maneira que você vai entendendo o assunto, né? Vai entendendo os vídeos e chegando nesses vídeos mais avançados. Que esse daqui é um vídeo que eu só consegui falar dele agora porque eu já tinha falado de uma centena de vídeos anteriores, né? Para poder chegar nesse assunto e falar com tamanha proeza, né? Porque se eu não tivesse falado tudo que eu já falei nos vídeos anteriores, vocês iam começar a ouvir como se estivesse ouvindo grego, né? Mas pelo fato de eu já ter trazido, né, o conhecimento do intelecto primário, do intelecto secundário, né, o cognoscivo, a inteligência ativa. Depois eu vou falar para vocês que eu tô para gravar um vídeo sobre um intelecto inativo, tá? Que é um intelecto, assim como o intelecto simpatizante, ele é um intelecto que existe, né? E que ele deve ser considerado dentro dessa nuvem de conhecimento do espectro, tá? Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou para 1 hora e 2 minutos de live. Assim como o nosso amigo do Introvertendo disse, o canal Frater, ele é um dos poucos canais assim que tem vídeos extensos, né? Então é assim, eu tenho muita coisa para falar, né? Então esses vídeos eles são extensos justamente porque os temas eles não são fáceis, né? Como eu sempre disse para vocês, e eles precisam ser cogitados, né? A gente precisa caminhar junto nesse raciocínio para que o público consiga entender devagar como de fato acontecem as coisas dentro do autismo. Existe lógica aqui, não existem coisas que são jogadas, né? São lógicas dentro do espectro, são lógicas dentro do autismo, tá? Então o autismo não é uma coisa assim, indefinível, né? Cada caso é um caso, né? Tem lógica em todos os casos, mas a gente precisa sentar, analisar e ajudar os pais, né, exercitar as faculdades, exercitar as capacidades de cada família, para que cada família consiga, né, entender o tipo de espectro do seu ente querido e, como sempre, eu sempre digo aqui, viver cada vez mais feliz, porque o autista é um enviado de Deus na sua vida e você, mais do que ninguém, merece ser muito feliz junto com o seu ente querido, ok? Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Eu aguardo vocês com muito carinho nas próximas gravações, ok? Tchau, tchau, galera!